Nesse mundo existem dois tipos de pessoas: as que gostam de Dark Souls 2 e as que têm bom gosto. Desde quando eu descobri a franquia Souls, até atrás de qual deles jogar primeiro, eu sempre ouvi: começa pelo primeiro, pula o segundo, joga o 3 e depois vai zerar o Elden Ring. Ou começa pelo Elden Ring, vai pro 3 e depois joga o primeiro. Ele é mais lento e antigo, praticamente um jogo de estratégia. Dark Souls 2 era me vendido como a ovelha negra da franquia. Desde meu primeiro contato com esse jogo, eu sempre ouvi dizer para não encostar nele, que ele não valia a pena, que tinha spam de inimigos, hitbox bugadas, bosses com muita quantidade e pouca qualidade. E, para ser sincero, mesmo nunca tendo jogado, eu levava isso como verdade absoluta e ficava repetindo esse discurso copiado para qualquer um que ousasse gostar do jogo. Pelo menos até uns anos atrás, quando me deparei com vídeos e streams me mostrando que na verdade não era bem assim. Então, no meio do ano passado, após zerar o primeiro Souls, resolvi ouvir meu amigo que é fã do game e finalmente decidi tirar minhas próprias conclusões sobre o pior Souls e ver por que Dark Souls 2 é tão odiado. Dark Souls 2 não teve envolvimento direto do Miyazaki, com sua produção começando ainda em 2011, mesmo ano de lançamento do primeiro jogo. Dark Souls 2 foi dirigido por dois diretores estreantes, Tomiura Shibuya e Yui Tanimura, com uma equipe maior e um esboço muito mais ambicioso, como podemos ver nas builds internas e demonstrações de 2013. O jogo vinha em uma nova engine, com um foco maior em realismo e uma apresentação mais amigável do que seu antecessor, mostrando um sistema de iluminação totalmente dinâmico, sendo projetado para depender de fontes de luz como tochas, com áreas internas sendo planejadas em torno desse sistema de visibilidade limitada, que afetava o combate, a navegação e a leitura do cenário. Porém, nem tudo são flores. Segundo matérias de bastidores e entrevistas posteriores, a performance era insustentável nos consoles da sétima geração, com o PlayStation 3, potente o suficiente para ser usado como servidores da NASA, não conseguir rodar o jogo acima dos 20 FPS, resultando na remoção do sistema no meio do desenvolvimento, obrigando a equipe a retrabalhar a iluminação, a atmosfera e todo o cenário que dependia disso, jogando meses de trabalho no lixo, queimando dinheiro e afetando o tempo de desenvolvimento. Paralelamente, os desenvolvedores não estavam progredindo de forma esperada, com membros da equipe descrevendo que o projeto, abre aspas, não estava funcionando. A base do jogo, estrutura, fluxo e sistema, nada estava se encaixando. Como eu disse, Miyazaki não estava envolvido diretamente com o jogo. Ele estava ocupado trabalhando em seu outro projeto, o queridinho dos jogadores, Bloodborne. E, segundo ele mesmo, apenas ficava supervisionando bem por cima para não interferir com a visão criativa dos dois diretores. O problema é que por o jogo ter sido dirigido por duas pessoas diferentes, sem ninguém para guiar o caminho que o projeto deveria seguir, fez muito provavelmente o jogo ficar sem um rumo claro para onde ir, com os dois diretores tendo visões completamente diferentes sobre como o jogo deveria ser e qual caminho deveria percorrer. As prováveis divergências internas, junto ao desenvolvimento conturbado que estavam tendo, muito possivelmente foi o motivo que levou Tomohiro Shibuya a deixar a liderança do projeto antes de sua finalização. Nessa mesma época, a gerência da FromSoft considerou o projeto indesejável, fora dos trilhos, com Yui Tanimura ficando responsável por salvar esse barco que estava prestes a naufragar. Após esses eventos, o jogo passou por uma imensa reconstrução interna. Parte significativa do conteúdo foram descartados ou refinados, incluindo, mas não se limitando, a áreas internas, conexões entre mapas e progresso geral, se transformando em uma consta de retalhos que explica as transições desconexas percebidas pelo play durante a campanha, como por exemplo, o elevador que sobe do nada para uma mina de ferro acima do vulcão. Todo mundo sabe que isso não faz sentido nenhum. A equipe, sobrecarregada e sob a pressão do prazo limitado, reutilizou o que era possível, reconstruindo o progresso ao redor desses fragmentos, o que reduziu custos, economizou tempo e fez com que o adiantamento a essa hora inevitável não fosse tão longo. Mas claro, nada nessa vida é fácil e tudo tem um custo. O que eles tiveram que pagar foi um mundo fragmentado, com áreas não finalizadas e mudanças de cenários tão drásticas
fantásticas contra as ilhas de One Piece, com a diferença é que lá isso faz sentido. Além disso, outros sistemas foram simplificados ou totalmente abandonados, como por exemplo, inimigos mais complexos, com reações variadas à luz e ao ambiente e o degrau visível nos gráficos. Após a reconstrução, o foco passou de inovação para meu Deus, precisamos terminar isso logo. Claro, a maioria das pessoas não sabiam ou só não se importavam com esse caos todo e estavam aguardando ansiosamente para o lançamento do seu joguinho de Dark Fantasy. Como diria o sábio, a expectativa é a mãe da decepção. Após o lançamento do primeiro Souls, um culto que idolatrava esse novo gênero surgiu. Jogadores, cansados da forma padrão de contar a história dos outros jogos, ou da forma afadigada que a grande franquia insiste em ter, como por exemplo o jeito atual da Sony de contar seus jogos como se fossem filminho com quase nenhuma gameplay só acontecer. Lentamente se transformaram em fãs assíduos dessa ousada empresa japonesa que não temeu ser diferente, desafiando a forma consolidada e segura de fazer RPGs e não cedendo às críticas exageradas de sua dificuldade, criando um modo fácil para agradar aqueles que sequer sabem jogar videogame. E isso fez com que seus atos, considerado cultos de fãs lunáticos, surgisse, tratando Miyazaki e Afon como verdadeiros deuses que são. Quando a continuação foi anunciada, a expectativa era alta, a comunidade extremamente engajada se deleitava em cada anúncio, trailer ou vazamento, deixando as expectativas cada vez maiores do tamanho do meu. Em 2013, as primeiras demonstrações públicas começaram a surgir. Havia um salto técnico claro em iluminação, densidade visual e comportamento de inimigos. As empresas pagas para fingirem que gostam de games, IGN, GameSpot e Eurogame, tratavam o jogo como uma evolução do primeiro game. E não havia sequer uma menção ao desenvolvimento conturbado que estava vendo. E após um pequeno adiantamento, o jogo finalmente lançou. Sua recepção surpreendentemente boa. A crítica adorou o jogo, elogiando a quantidade de conteúdo e dando notas altas, o que me deixou sinceramente chocado, pois eu não sabia que esses porcos mamadores de político gostavam de algum jogo que não tivesse a cota pedida de diversidade, ou algo que não me forçasse a fazer flexões porque eu errei o pronome de um personagem 3D. Quem diria que eles conseguiram não só elogiar um game, assim como também conseguiram jogá-lo, algo realmente admirável para esses poucos. Porém, a recepção do público não foi assim tão positiva. Houve e ainda há uma verdadeira guerra de importância insignificante para as pessoas com pais sobre se o jogo é ruim ou não. Como você já deve estar cansado de saber, caso seja um fã dessa franquia e consumiu os inúmeros vídeos que existem e as eternas discussões online, você muito provavelmente já conhece todos os argumentos que existem e eu não estou aqui para recontá-los para você, porque até eu mesmo já estou cansado. Não, eu estou aqui para fazer algo diferente. Eu estou aqui para dar a minha opinião. A minha primeira impressão de Dark Souls 2 não foi como eu imaginava. O sentimento que a primeira cutscene me passou é algo que eu tenho bastante dificuldade de colocar em palavras. Meio Gales. A escolha de cores, direção de cena, o som, combinados e em perfeita harmonia me fez imergir nesse mundo sem me dar conta. E quando eu entrei naquela cabana e conversei com aquelas senhoras com menos de 30 minutos de jogo, eu já estava completamente imergido. O universo de Dark Souls 1 foi um dos motivos de eu adorar tanto aquele jogo. Essa estética de fantasia sombria, junto à solidão que sentia enquanto exploravas aquelas terras arrasadas que não são nem a sombra do que já foram um dia, me fez imergir naqueles reinos antigos de uma maneira inexplicável, em que cada hora parecia minutos, com cada vez querendo mais e mais e mais. Eu queria mais mobs, mais bosses, mais locais para explorar, descobrir os lugares sombrios que esse reino caído escondia de mim. E esse primeiro minuto do Souls mais divisível da franquia me fez pensar que seria isso que teria. Mas até o momento onde estou, com cerca de 34 horas de jogo e ainda longe do final, eu me vi bastante decepcionado. Eu não vou chutar cachorro morto aqui. Se você gosta do jogo, dessa trilogia, você muito possivelmente já viu os inúmeros vídeos já citados que tem sobre ele
você sabe como o mundo dele não faz sentido jogar. Sei que isso é culpa dos imprevistos dos devs e que eles não planejaram para ser assim. Mas o que eles queriam entregar não me foi entregue. Então acredito que tenham o direito de criticar. Afinal, eu não paguei pela metade do jogo, mas sim por ele inteiro. Após sair da casa das bruxas e olhar e pular o tutorial, obrigado, pude finalmente chegar em uma das áreas mais adoradas pelos jogadores e não há muito o que dizer que já não tenha sido dito. O lugar é realmente lindo, como dizem. As cores fortes, o eterno pôr do sol me trazem uma sensação incrível que me leva de volta para a infância, na época em que saí da escola à tarde e ia brincar na rua com meus amigos. Aqui você pode escolher o caminho que vai seguir e enfrentar aqueles que você acha mais dignos de serem molestados por você ou por te molestarem. Admito que não sou o melhor jogador de Souls do mundo, devo estar lá entre o top 3 ou top 5, mas não em primeiro. Então pode ser só impressão minha, mas não achei a gameplay inferior ao segundo. Também não achei que é muito melhor. Na minha opinião, está ok, com os únicos pontos negativos sendo dois. Primeiro, que meu boneco bebe vinho como se estivesse engolindo porra, e que o filho da puta que teve a ideia de colocar os frames de invisibilidade como algo não padrão não foi molestado pela equipe e expulso da desenvolvedora. Além de ser uma das mecânicas que eu mais acho paia, também é muito mal explicado, e se não fosse pelos meus amigos e os milhões de vídeos no YouTube, eu também seria um dos infinitos caras que reclamam que a hitbox é quebrada. Eu ainda não zerei o jogo, tive um problema com o PC e acabei perdendo meu save com mais de 30 horas de jogo, então dei uma desanimada padrão, sabe como é, mas até onde eu me encontro, que não é muito longe, não achei o jogo tão ruim quanto dizem, e não tão maravilhoso quanto alguns fãs me venderam. Não sou um cara que curte ficar em cima do muro, porque quem gosta de sentar em coisa dura é gay e eu sou hétero. Mas dessa vez não tem jeito. Pra mim, Dark Souls 2 é um jogo com defeito, igual a todos nesse mundo, tirando eu. Porém, ele ainda me divertiu nas minhas noites solitárias, igual a gorda da sua mãe. Então, para concluir, esse é um jogo, pelo menos até o momento, bastante ok. É isso, eu fiquei o Cima do Muro, isso é muito gay, meu nome é Ebert e até a semana que vem. Deixa o like e se inscreve aí, neguinho.